Fala, rapaziada que acompanha o Pantera Cast. A gente está lançando um quadro novo que tem o nome de Análise do Jogo, gravado quentinho, fresquinho, logo depois da vitória do Botafogo contra o ABC, né, Beraldi? Com certeza, estamos trazendo mais um conteúdo aí pro torcedor botafoguense. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e para não perder o conteúdo do Pantera Cast, hein? Vamos lá, para começar a gente vai falar da mudança de esquema tático que o Adilson Batista promoveu no time, Beraldi. Foi algo que nos pegou de surpresa. O Adilson ainda não tinha entrado com um esquema com 3 volantes. Até nos causou um pouco de estranheza, né? Porque ele coloca em campo 2 atletas que jogam pelo mesmo lado, que é o Carlos Manuel e o Guilherme Madruga. Mas o resultado foi satisfatório. Acredito que ele tenha colocado ambos os jogadores para fazer a dobra junto com a lateral e dar um pouco mais de segurança. Dentre as opções que nós temos no elenco, ele conseguiu maximizar algumas características individuais e aproveitar esse esquema tático com 3 volantes. O Adilson conseguiu criar um fato novo, porque o Botafogo já vinha de um momento de deslize no campeonato, 2 derrotas consecutivas, e aí ele precisava dar um choque no elenco e também no futebol que o Botafogo vinha jogando, e aí ele começa sem um meio-campista de criação, sem um jogador de armação de jogadas, que era uma coisa que a gente vinha acompanhando em praticamente todos os jogos do Botafogo nesse ano. Eu acho que essa tentativa com Tarek, Carlos Manuel e Guilherme Madruga torna o time mais forte na marcação, mais reativo e também mais agudo. Porque o Guilherme Madruga é um jogador que, além das características de marcação, que são as principais para que ele esteja no time, ele é um cara que tem a bola longa, consegue dar o passe, consegue conectar boas jogadas. Então vejo como positiva essa alteração de esquema tático que o Botafogo fez. Achei interessante isso e acredito que vá se repetir em outras partidas. E não foi só o esquema tático do Botafogo que passou por mudanças. A meta do Botafogo também foi alterada com a entrada do goleiro Vitor Souza, que realizou sua estreia pelo Pantera, né, Murilão? O Vitor Souza ele já vinha treinando com o Botafogo, demorou até para ser relacionado em alguns jogos, mas como a gente destacou, Beraldi, é um jogador de confiança da Adilson Batista, é um cara rodado, é um cara que tem experiência, tem títulos na carreira, tem acessos conquistados e mostrou ter um fator mais especial ainda, que é a estrela. É o jogador que está ali dentro do campo e que faz jogadas decisivas. Não que o Matheus Albino não seja um cara que faça boas defesas, Beraldi, mas a gente pôde observar contra o ABC algumas intervenções que se tornaram primordiais depois pro resultado do jogo. Eu acho que isso é muito importante porque todo bom time começa por um bom goleiro. E como é que se molda um bom goleiro? É um cara que faz defesas importantes, é um cara que não leva gols bobos e é um cara que volta e meia faz milagres. O Matheus Albino, eu acho que ele tinha algumas dessas características. Ele fazia boas defesas, volta e meia ele cometia alguma falha ou outra, mas eu acho que ele não fazia milagres. Porque a defesa que ela é milagrosa, ela é definida, às vezes, depois dos 90 minutos. Por quê? Às vezes o cara faz uma puta defesa durante o jogo, só que o time perde. Você acaba nem lembrando que ele fez aquela defesa. No dia de hoje, o Botafogo venceu por 2-1. Você vai lembrar do quê? Daquela intervenção do Vitor Souza, onde ele bate com a palma da mão e ela acaba pegando na trave e evita com que o Fábio Lima fizesse o segundo gol do ABC logo depois do empate do Botafogo. O goleiro passa muito por esse lance de fazer ou não milagre, e hoje o Vitor foi muito bem nesse sentido. Até a questão da estrela, foram 2 finalizações do ABC no travessão. Uma na trave e outra no travessão, na verdade. E isso mostra que o cara estava iluminado, estava no dia dele. Além da experiência, né, na competição, já que não é a primeira vez que ele joga, soube fazer cera, soube gastar o tempo. E com os pés, achei que ele foi muito bem também, muito seguro, orientou bem a defesa. Esperamos que não tenha sentido nada de lesão, até porque faz mais de um ano, né, que ele está parado. 22 de abril de 2022, esse último jogo dele, ainda pelo Londrina. Ele depois passou pelo Paysandu, que ele nem chegou a jogar, e agora volta a atuar vestindo as cores do Botafogo. O fato é que ele deixou uma boa impressão em sua estreia, e acredito que ele vai ter sequência contra o Sport. Talvez assuma a titularidade na meta do Pantera. Sabe quem ganha com tudo isso? Botafogo. Botafogo, que tem 2 bons goleiros para a Série B de 2023. Mas, como já dizia Joseph Klimber, Beraldi, Nossa. nem tudo são flores. E o Botafogo também teve
problemas no jogo contra o ABC, principalmente no sistema defensivo, que voltou a falhar pelo alto e sofreu mais um gol nessa Série B, né, Beraldo? O Jean Vitor, ele foi muito explorado pela equipe do ABC, até pela boa atuação do atacante Fábio Lima, que foi um verdadeiro tormento na nossa zaga. O Jean, ele teve muita dificuldade, talvez até pela ausência do Luiz Henrique na equipe titular, já que ainda não tem uma sinergia tão boa assim com o Carlos Manuel. Do lado esquerdo da nossa defesa, ele ficou muito aberto, e a dupla de zaga, apesar de não ter feito um jogo ruim, houveram momentos pontuais onde deram uma comprometida. Por exemplo, o lance do primeiro gol, o Fábio Lima, ele chega na linha de fundo com muita liberdade para realizar o cruzamento, e o Michael Douglas sobe sozinho entre o Márcio e o Carlinhos, e é uma nova falha numa bola cruzada, e é o que vem se repetindo reiteradamente no Botafogo. Isso está se tornando um problema quase crônico. E eu acho que isso não é só uma questão técnica, eu acho que é uma questão de ajuste tático, posicionamento e principalmente diálogo entre os zagueiros. Por quê? No gol do ABC você percebe quando o Fábio Lima, que joga de perna invertida, ele é canhoto atuando pela ponta direita, ele faz um movimento óbvio, que é trazer para dentro para fazer o cruzamento com a perna boa. E aí ele tem muita liberdade porque a defesa já estava espaçada, o Jean Vitor não conseguiu cobrir esse momento do setor, e aí quando ele efetua o cruzamento para encontrar o Michael Douglas, que está entrando no movimento de facão, os dois zagueiros estão um em cada ponta, deixando o flanco do meio aberto para o jogador do ABC chegar com tranquilidade e fazer o gol de cabeça. Acredito que o Adilson vá chamar a atenção desses jogadores durante a semana, vai trabalhar para que isso seja corrigido, porque acredito que isso seja o que o Adilson mais tenha trabalhado nas últimas semanas do Botafogo, porque é um erro corriqueiro, é um erro que vem acontecendo jogo a jogo. Hoje o time teve ímpeto para poder buscar a virada e também pelas dificuldades do adversário. A gente não pode deixar de citar que o resultado ele faz parte pelo bom jogo do Botafogo e também pela fragilidade do ABC, que tem problemas técnicos, táticos e emocionais. Conquistou um importante resultado, beleza, mérito, tá tudo certo. Entretanto, a gente não pode deixar de colocar que as falhas defensivas elas continuaram acontecendo, e se o adversário fosse mais qualificado, as coisas poderiam ter ficado pior. Ah, Murilo, mas você tá falando de coisas hipotéticas. Tô. A gente não dá para saber o futuro. Se eu soubesse, eu jogava na loteria e estava milionário. Entretanto, a gente não pode deixar de pensar em projeções futuras de erros contra adversários mais qualificados. Antes de passar a régua nesse tópico, eu gostaria de salientar também 2 erros no segundo tempo de atenção e posicionamento. O primeiro deles é uma bola que o atacante Felipe Garcia ele recebe ela, e tanto o Carlinhos quanto o Márcio eles estão juntos, mais pro lado direito da defesa e com um verdadeiro buraco aberto no lado esquerdo. É que, com todo respeito ao atacante do ABC, faltou qualidade e visão de jogo para ele conseguir fazer a enfiada de bola para quem vinha se projetando nessa zona morta. E a segunda bola é uma jogada no segundo tempo, onde há um lateral para a equipe do ABC e o Jean ele tá mal posicionado e desatento, a cobrança sai rápida. O Fábio Lima ele chega na linha de fundo e cruza para trás, o atacante do ABC ele finaliza de dentro da grande área e é travado pelo Guilherme Madruga. Então são 2 falhas pontuais que poderiam ter custado os 3 pontos de hoje. Apesar do sistema defensivo do Botafogo não ter ido tão bem, a gente não pode falar mesmo do sistema ofensivo, que na minha opinião teve uma das melhores atuações no ano de 2023 e com uma formação inédita, né, Murilão? Com certeza, o Adilson ele teve a sacada de apostar no Lucas Cardoso, que acabou sendo o melhor jogador em campo. Ele trouxe coisas que o Botafogo não tinha até aqui durante a temporada, que foi velocidade, drible e bom posicionamento. Vale salientar que no segundo gol do Robinho, uma jogada de bola lançada para o ataque, o Salatiel desvia de cabeça, o Lucas aproveita a jogada, dá a sequência, traz para dentro e acha um ótimo passe para o Robinho, que só tem o trabalho de finalizar para dentro do gol. Uma trama ofensiva que contou com os 3 jogadores que estavam em campo. Aí a gente tem que destacar o quê? A aproximação desses jogadores. O Salatiel ele tem dificuldade quando ele joga com companheiros que não conseguem aproximar o jogo dele. Não foi o que a gente viu hoje.
Houve muitas combinações entre o Salatiel e o Robinho, Salatiel e o Lucas Cardoso, ou entre os três, como no momento do gol. Isso é importantíssimo para o Botafogo. O Robinho, eu coloco como um jogador que não tem o status que conquistou no Botafogo. Ele não é esse cara, ele nunca havia sido esse cara que fazia muitos gols, que era completamente efetivo ou peças fundamentais dos times por onde ele passou. Ele virou isso no Botafogo por conta das boas atuações que ele teve e isso é mérito, ele conquistou isso. Só que tem que dar uma descida, tem que entender que ele é um jogador que precisa estar correndo sempre e o tempo todo para garantir o lugar dele no time titular. Acho que ele entendeu isso, ele vinha de alguns jogos meio perna, meio corridinha na ponta do pé, não sei lá, não estou muito afim. Chegou a ficar no banco e hoje fez mais uma partidaça, mais uma ao longo da temporada. Muito bom, o Robinho está como um dos destaques. E também queria aproveitar, Beraldi, para falar do Salatiel, que é um jogador resiliente, é um cara que briga o tempo todo, é um jogador que tem uma característica diferente. Por vestir a camisa 9, a gente vai sempre falar da obrigação de fazer gols. E ele tem que fazer gols, ele tem que finalizar melhor, ele tem que ter mais carinho no momento de finalizar. Porém, o Salatiel não é um jogador descartável, ele não é um cara que tem que sair do time, porque as jogadas elas passam por ele. Ele é um cara que constrói muito bem as jogadas para os outros finalizarem. Guardadas as devidas proporções, até o momento em que o Cristiano Ronaldo jogou no Real Madrid, o Benzema trabalhava como esse cara, um facilitador de jogadas para os companheiros. É só você olhar no perfil do Benzema a quantidade de gols que ele tinha quando ele jogava com o Cristiano Ronaldo e que ele passou até depois. Então, assim, dá para você ser o cara que serve, que contribui, mas também, Salatiel, vamos finalizar em gol, vamos melhorar o rendimento na questão dos gols. Você é bom jogador, você tem condições de ser ainda mais efetivo dentro do time do Botafogo. E só para fechar, parabenizar o João Veras pela atuação, porque apesar de poucos minutos, muita vontade, muita disposição. A gente até fez uma brincadeira com o Salatiel na semana passada, após o jogo contra o Vitória, porque de fato ele vem perdendo muitos gols, mas hoje ele teve as características dele otimizadas, né? Porque hoje ele teve dois pontas que trabalham junto com ele. Ele não ficou isolado e sem dialogar com ninguém como era a cena dos últimos jogos. E acho que essa formação ofensiva do Botafogo é muito interessante, porque o Lucas é um cara de drible, é um cara incisivo, de velocidade. Ele acabou com o alemão no jogo de hoje. Foi uma atuação soberba do Lucas. Muito bom driblador. É um cara que estava com 40 do segundo tempo e estava correndo, estava brigando, estava se dedicando. E isso até liga um alerta para os demais, né? Como o próprio Robinho, que, como foi bem colocado, não vinha de bons jogos e hoje fez uma boa partida. O Osman, acredito que vai ter que ficar ligado, porque senão não vai ter oportunidade mais no time titular. E o Salatiel, muita entrega e dedicação. Ficou bravo com o Lucas Cardoso e com o Vidal em duas oportunidades que ele estava bem colocado para uma finalização, mas acabou não sendo preterido na jogada. Espero que ele marque em breve para tirar esse estigma também, tirar uma fase, uma atuação muito bem encaixada do sistema ofensivo do Botafogo, e estou ansioso para ver essa formação em campo novamente. A nota do jogo do Botafogo contra o ABC, na nossa concepção aqui, é nota 8. Não é uma partida para nota 10, porque o 10 vai ser reservado apenas para jogos extremamente brilhantes, mas foi uma boa atuação, uma atuação de vitória fora de casa, nota 8 para o Botafogo. E o craque do campo eleito pelo Pantera Cash foi o atacante Lucas Cardoso, que deu um calor danado para a defesa do ABC e participou diretamente de ambos os gols do Pantera. Lembrar que você precisa se inscrever no canal do Pantera Cash, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, porque tem muito conteúdo legal chegando no YouTube do Pantera Cash, né, Beraldi? Com certeza. Vai ter quadro Fala Beraldi, vai ter quadro histórico para relembrar grandes jogos, grandes jogadores, grandes fatos que envolvem o Botafogo e também as análises das partidas no dia seguinte ao jogo.